Bem, pessoal, e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre o resultado do primeiro trimestre de 2025. Bem, pessoal, e no último dia 6 de maio de 2025, eu acabei comprando um pouco mais de R$ 1.250 em BB Seguridade, o que me deu um total de 32 ações da companhia. Com isso, eu atingi aqui a marca das 1.000 ações de BB Seguridade. Era uma meta que eu tinha estabelecido lá no início do ano de 2025. Eu paguei um preço médio de R$ 35,79 por essas 1.000 ações. E atualmente ela subiu um pouco mais de 15% na cotação. E logo em seguida, no dia 8, eu acabei depositando um pouco mais de R$ 5.800 na minha carteira de investimentos, como mostra aqui. Boa parte desse valor eu utilizei para poder pagar essa compra que eu fiz no dia 6. O restante eu acabei colocando ali na renda fixa. E agora eu vou falar um pouco mais sobre o resultado do primeiro trimestre aqui de BB Seguridade. E quando observamos o resultado do primeiro trimestre de 2025, a companhia teve ali um lucro gerencial, que inclui tanto o resultado operacional, ou seja, a venda ali dos seus ativos, e o resultado financeiro, que é os juros que a companhia ganha por deixar esse dinheiro alocado em títulos do Tesouro ou títulos públicos no geral, foi de 2 bilhões de reais. O resultado operacional foi de 1,7 bilhão de reais. Quando observamos o primeiro trimestre de 2024 com o primeiro trimestre de 2025, ele teve ali um aumento de 4% no período. E o que teve o maior impacto devido ao aumento da taxa Selic nos últimos meses foi aqui o resultado financeiro. Quando vocês podem observar, o resultado financeiro aumentou quase ali 38%, totalizando ali 300 milhões de reais de resultado financeiro. Quando nós observamos os dados da companhia, teve uma queda ali na sinistralidade de 0,3 pontos percentuais, é pouca coisa, se manteve estável a sinistralidade. Os prêmios ganhos retidos aumentou em 7%, a reserva de previdência ficou em 8,2%, um aumento, e as receitas de corretagem aumentaram aqui em 4% quando observamos o primeiro trimestre. E quando observamos, pessoal, por cada segmento da companhia, a Brasilseg, ela teve ali boa parte dos seus prêmios emitidos na parte de seguro rural, o que teve um aumento de 0,1%. Na parte prestamista e empresarial, ela teve uma queda ali de 41% e outra de 21%. E já na parte residencial e habitacional, ela teve um pequeno aumento, mas isso daqui é uma base bem pequena do lucro da companhia, então não tem tanto impacto assim. E todo mundo que investe em BB Seguridade sabe que o forte da companhia e do Banco do Brasil também é a parte rural, já que ele é o braço ali do governo para o financiamento desse segmento da nossa economia. Os prêmios emitidos caíram 6%. Isso daqui não é algo interessante, mas é totalmente esperado, já era esperado pelo mercado esse tipo de queda aqui, observando trimestre a trimestre. O resultado financeiro teve um aumento ali de 40% no período, ou basicamente a empresa começou a ganhar mais com os juros dela do que com suas operações, saindo de 200 milhões para 283 milhões de reais no período. E com isso ela teve um lucro líquido ali de 9% no período, 1,17 bilhão de reais para 1,1 bilhão de reais no período. Essa daqui é uma parte bem importante da BB Seguridade, a Brasilseg, onde tem ali boa parte da receita da companhia. E vale destacar aqui, pessoal, a questão da sinistralidade, que se manteve ali estável diante dos segmentos que vem acontecendo, afinal tem várias empresas pedindo recuperação ali desde o ano passado. Mas o comissionamento aumentou bastante, saiu de 28,9 para 30,4 aqui, observando trimestre a trimestre, primeiro trimestre de 2024 e o primeiro trimestre de 2025. E já na parte de previdência, pessoal, da BB Seguridade, ela teve uma queda de 20% quando se observa trimestre a trimestre. Primeiro trimestre de 2024 ao primeiro trimestre de 2025. É uma queda bem acentuada no período. A capitalização líquida saiu aqui de 5,6 para menos 1,5, então teve um impacto bem negativo no período. E houve um aumento no resgate de 8,6 para 11,6% no mesmo período. Mas quando observamos a parte de reserva aqui, pessoal, a reserva teve um aumento de 8% no período. E a taxa de gestão, que é mais importante para a companhia,
teve um aumento ali de 3% no período e saiu de 890 milhões para 920 milhões. E com isso, ela teve um lucro líquido no primeiro trimestre de 2025 de 356 milhões de reais, o que foi um pouco superior, 17% a mais do que no primeiro trimestre de 2024, de apenas 305 milhões de reais. E quando nós observamos o lucro ajustado e o resultado financeiro da companhia, pessoal, lá no primeiro trimestre de 2024, ela teve um lucro líquido normalizado de 1,9 bilhão de reais e o lucro líquido ajustado ficou em 1,8 bilhão de reais. Já para 2025, o primeiro trimestre de 2025, saiu de 1,8 bilhão de reais o lucro líquido ajustado para 1,9, quase 2 bilhões de reais no período. Então teve um aumento sim, um aumento de 8% no lucro da companhia, observando trimestre a trimestre. Isso daqui já é maior do que a inflação, então já entrega um resultado um pouco maior do que a inflação, que é mais ou menos 4%, e tem um lucro real ali de mais ou menos 4% quando observamos o primeiro trimestre de 2024 ao primeiro trimestre de 2025. E quando nós observamos o resultado financeiro da companhia, ela teve um aumento de 38% no período. Saiu de 232 milhões de reais para 320 milhões de reais. Isso daí foi impactado principalmente pela alta da taxa de juros. Afinal, a companhia pega ali parte do seu lucro que ela ganha com as suas operações e deixa tudo na renda fixa, rentabilizando esse capital. Ela não investe em ações, ela vai investindo em tesouro ali. Ela não investe em ações, ela investe em títulos. Então, o resultado financeiro também compõe parte do resultado total da companhia. E é bem importante, entretanto, está atrelado principalmente à taxa básica de juros do país. E como nós podemos observar, pessoal, nesse próximo slide, onde vem os componentes de variação do lucro líquido, boa parte veio aqui do resultado financeiro, que foi de 88 milhões de reais, e o resultado operacional teve um acréscimo ali de 64 milhões, quando observamos trimestre a trimestre. E o que mais influenciou nesse resultado foi basicamente aqui a marcação a mercado. Os títulos públicos têm marcação a mercado, então elas podem variar sim, não é algo fixo. E no primeiro trimestre de 2024, ele teve um resultado da marcação a mercado negativo de 71 milhões de reais. E já para esse primeiro trimestre de 2025, o resultado negativo foi de apenas 10 milhões de reais. Então teve uma variação ali de 61 milhões de reais no período. Foi a parte mais relevante do resultado da companhia. Aí teve também as variações de marcação a mercado e volume das operações e o descasamento temporal em apenas 4 milhões de reais. E já no resultado operacional da companhia, pessoal, o que teve o maior impacto positivo foi a Brasilseg, com seus prêmios ganhos e retidos de 140 milhões de reais. Entretanto, ele teve aqui um comissionamento de aproximadamente 31 milhões de reais no período. Mas isso daqui impactou positivamente o resultado, observando trimestre a trimestre de cada ano. E já na parte de capitalização, pessoal, na Brasilcap, ela teve ali uma capitalização menor no período, de 0,3%, totalizou 1,6 bilhão de reais capitalizados no primeiro trimestre de 2025. O resultado financeiro teve uma queda de 42% no período, saindo de 126 milhões de reais para 73 milhões de reais no mesmo período. E o lucro líquido saiu ali de 71 milhões de reais para 54 milhões de reais. Entretanto, vocês podem observar que a Brasilcap não é um braço tão forte, não tem uma representatividade tão grande no lucro da companhia. Teve uma queda de 24%, mas lá no primeiro trimestre ela só tinha lucrado 71 milhões e agora no primeiro trimestre lucrou 54 milhões de reais. Mesmo com essa queda, o lucro não era tão elevado antigamente. E quando nós observamos o resultado da BB Corretora, pessoal, teve ali um aumento de 4% na receita de corretagem, saindo de 1,3 bilhão para 1,4 bilhão de reais trimestre a trimestre. A composição da receita da companhia, 75% veio da parte de seguros, aí depois vem a parte de capitalização, previdência ficou em 14%, e as demais ficou em 0,4%. Isso lá no primeiro trimestre de 2024. Para o primeiro trimestre de 2025, a parte de seguros teve um aumento, representou 80% ali da composição da receita.
capitalização ficou em 9,6%, previdência em 9,6% também. E as demais continuou aqui em 0,4% da companhia. Então, a companhia teve um aumento principalmente na parte de seguros. Seguros teve um impacto mais positivo aí nesse primeiro trimestre. Isso teve um impacto, pessoal, no lucro líquido de mais 7%. Lá em 2024, o lucro líquido tinha sido de 793 milhões de reais e agora o lucro ficou em 849 milhões de reais. Bem, pessoal, eu gosto sempre de observar o indicador PL. Da boa parte das empresas que eu tenho em carteira, eu gosto de ficar observando esse indicador, que é basicamente quanto o mercado paga pelo lucro da companhia. Ou seja, para cada R$1 de lucro que a companhia tem, o mercado tende a pagar aproximadamente, atualmente, 8,87 centavos pelo lucro dela. Enquanto isso, na média, a companhia teve aqui uma média de 11,78 nos últimos 10 anos, 9 anos como tem registrado aqui, 2016. Então, a companhia continua assim descontada frente ao passado, onde ela já foi negociada 15 vezes o lucro, 10 vezes o lucro, 11 vezes o lucro. E nos últimos 3 anos aqui a companhia vem sendo negociada nessa faixa aqui de 8 vezes o lucro. Ou seja, para cada R$1 que a companhia lucra, o mercado está disposto ali a pagar R$ 8,47, R$ 8,87. Eu gosto bastante de observar esse indicador na parte de ações financeiras. Afinal, ele é um bom balizador para tu observar ali se a empresa está descontada ou não. Isso tem vários fatores que implicam nesse desconto, mas esse daí é um ponto importante que eu gosto de observar. Eu também acabei fazendo um estudo de caso com a companhia, há alguns dias atrás, onde eu comparei o IPCA 2035 com os juros semestrais, o que dá um total de 11 anos aqui no período, e a BB Seguridade. Eu coloquei para a companhia uma taxa de crescimento de 10% ao ano, que é uma taxa bem aceitável para empresas seguradoras do setor financeiro, basicamente, o que é a média que elas crescem ao ano aí na sua rentabilidade, no seu lucro. E com isso, pessoal, eu cheguei à conclusão que nos próximos 10 anos, a companhia deve valorizar 190% com base nessa taxa de crescimento aqui de 10% ao ano, que é totalmente aceitável para as companhias do setor financeiro, que conseguem entregar com facilidade ali a inflação para o consumidor final. Uma coisa que algumas empresas têm dificuldade é de repassar o custo da inflação. Isso não acontece, por exemplo, no setor financeiro tão facilmente. E caso a pessoa decida reinvestir todos os proventos que ele receber ali no período na companhia, ele pode ter uma rentabilidade aqui de 470% nos próximos 11 anos, o que seria uma TIR, uma taxa interna de retorno de 17,3%. Ou seja, você lucraria mais ou menos 13% acima da inflação. Afinal, a inflação média aqui no Brasil é de mais ou menos 4% ao ano. Então, isso daqui ficava bem acima, praticamente o dobro do IPCA 2035, que entrega inflação mais 7,5%. É por isso que eu acho que ela ainda continua sendo uma empresa bem rentável, continua aportando firme nela, porque se, por exemplo, ela conseguir entregar esse resultado aqui, uma taxa de crescimento nos seus lucros de 10% ao ano pelos próximos 11 anos, a minha posição, que hoje custa um pouco mais de R$39 mil, poderia se transformar em quase R$200 mil com a reaplicação de proventos e sem falar que eu ia continuar aportando na companhia no longo prazo. Aí falar, mas isso é muito ilusório, é muito fictício. Não, basta tu observar o lucro que a companhia, o resultado que as companhias deram no passado e tu vai observar que esse daqui é basicamente o natural, quando tu escolhe boas empresas e acaba investindo em boas empresas ali no longo prazo. Bem, e para 2025, pessoal, quanto isso deve me gerar de proventos? Já para 2025, eu coloquei aqui o resultado. Bem, pessoal, e quanto isso aqui deve me gerar de proventos para 2025? Eu coloquei quanto ela já me pagou de dividendo lá em março de 2025, que foi R$ 2,27 por ação, mais um acréscimo aqui da correção da taxa de juros do Tesouro Selic, mas eu coloquei só apenas os valores de R$ 2,27 por ação, o que totalizou um pouco mais de R$ 2.100 de proventos lá em março. E o meu chute é que ela deve pagar mais ou menos R$ 1,80 por ação, tendo em vista que ela deve lucrar um pouco mais de R$ 4 bilhões
dividido pela quantidade de ações ali no período. Então, deve ficar na casa aqui de R$ 1,80 por ação. Com base nessa minha nova posição de 1.000 ações, ela deve me gerar mais ou menos R$ 1.800, o que seria um pagamento total de R$ 3.997 a R$ 4.000. Se as cotações continuarem baratas, eu vou continuar aportando na companhia, comprando mais ações da companhia, a fim de aumentar essa renda aqui que ela deve me pagar de forma periódica. E caso ela acabe subindo mais, eu vou vendo outras oportunidades. O mercado é muito volátil, então não dá de saber bem o que vai acontecer. A cada momento o valor das ações muda, as oportunidades, aparecem outras oportunidades melhores e o investidor ali ele deve ir se adaptando às mudanças do mercado. Entretanto, eu ainda acho que a companhia está bem atrativa, deve pagar um bom provento mesmo com essas altas recentes na companhia. E esses proventos que eu venho a receber, eu posso reinvestir na companhia ou eu posso utilizar ele para fazer o que eu quiser com esse dinheiro. E como está a composição da carteira atualmente? A principal posição continua sendo o Banco do Brasil, com 46% em Banco do Brasil, mas ele vai anunciar ali seus resultados agora, semana que vem, então isso daqui pode fazer com que as ações caiam. 28%, quase 29% está em BB Seguridade, um pouco mais de R$ 38 mil investidos. A minha reserva de oportunidade já está em R$ 11 mil, então já começa a ficar interessante, 8% da carteira. Temos Copasa com 8%, é uma posição que está parada há anos aqui na carteira já. E a Mali Metal Leve, 7,6%. Essa posição da Mali eu pretendo aumentar um pouco mais no final do ano, quando ela deve pagar um pouco mais de 50 centavos ali por ação lá em novembro. Então, a posição atual da carteira é essa. Eu pretendo basicamente continuar aumentando minha reserva, que eu gastei todo ano passado. E foi um bom negócio para mim. Consegui ganhar bastante dinheiro com essa alta da BB Seguridade. E aumentar a posição em BB Seguridade visando já o dividendo de agosto. Basicamente utilizando a estratégia aí do dividendo inteligente, antecipando cada anúncio de provento, que deve ser agora mês que vem. Em junho desse ano, ela deve fazer sua proposta de dividendos para o primeiro semestre de 2025. Bem, pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu te convido a estar seguindo o canal para nós atingir a marca dos primeiros 100 seguidores. Aqui é onde posto de forma frequente os meus aportes e falo um pouco mais sobre as companhias e seus resultados e projeções ali para o curto, médio e longo prazo das companhias. Então, se você gostou desse vídeo, eu te convido a seguir o meu canal para estar acompanhando minha trajetória de investimentos e profissional aqui no YouTube. Muito obrigado pelo vídeo, muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.